Ao longo de 2024, a gente fez vários vídeos aqui no canal do Block Trends e vários desses vídeos foram vídeos de análises que eu e o Vinícius, que está aqui comigo nesse vídeo, bem diferente daquilo que vocês estão acostumados a ver aqui no nosso canal, a gente vai estar falando justamente sobre esses vídeos que a gente faz. Principalmente pelo fato de que muito daquilo que a gente falou no início do ano e ao longo dos últimos meses se concretizou na realidade. E, inclusive, se você não é inscrito aqui do canal do Block Trends, esse vídeo aqui vai te fazer entender o porquê você precisa se inscrever e principalmente do porquê você precisa acompanhar o nosso material todas as semanas aqui, pelo fato de que muito daquilo que a gente falou aqui nos meses anteriores acabou se concretizando. E para isso eu trouxe aqui o Vinícius, que também é um analista que faz a parte de altcoins, enquanto eu faço a parte de Bitcoin, e a gente vai, nesse vídeo, reagir a nós mesmos. É uma ideia bem diferente daquilo que é o React convencional, porque a gente vai estar olhando aí algumas das nossas calls que nós fizemos em vídeos anteriores, que foram feitos aí há vários meses atrás, e como a gente conseguiu, de certo modo, prever ali ou se antecipar ao mercado, que é basicamente aquilo que a gente faz aqui no Block Trends. Inclusive, a nossa área de relatórios, ela é justamente com o slogan de que nós trazemos inteligência que antecipa o mercado. E aí, Vinícius, preparado para esse React? Exatamente esses pontos que você colocou, Cauê. Aqui a gente vai mostrar um pouco mais sobre os pontos que a gente mostrou de entrada, tanto do Bitcoin, em altcoins e até altcoins que não faziam sentido num determinado momento de ciclo e que falamos dentro dos nossos vídeos dentro da Block Trends. Então, galera, eu já peço que vocês deixem o like aqui nesse vídeo e vamos para o React. Inclusive, um aviso antes da gente mostrar os vídeos, esse vídeo aqui também está sendo trazido aí pela Bybit, que é a nossa apoiadora oficial do canal, tá? Eu vou deixar o link dela na descrição, então se você utilizou essas calls ou pretende utilizar essas informações que a gente traz aqui no canal para se posicionar no Bitcoin e nas criptomoedas, aproveita, entra lá na Bybit, cria a sua conta, que é a plataforma que a gente está utilizando aqui no canal, e eu recomendo, aí a gente está recomendando que você utilize ela, porque ela é a melhor em termos de funcionalidade, em termos de velocidade, você vai ter todas as vai ter à disposição todas as ferramentas necessárias aí dentro da sua jornada. E ao longo desse vídeo a gente também vai falar do Block Trends Pro, que é obviamente aquilo que a gente traz aqui no canal é apenas, sei lá, 20%, 30% daquilo que a gente faz de fato no Block Trends Pro, que é onde a gente condensa a maior quantidade de material, a maior quantidade de sinais de compra, de venda, as nossas carteiras e muito daquilo que a gente ainda vai discutir nesse vídeo. Mas bora lá para o React, Vini. Então, em níveis de correção, a gente precisa observar um dos principais níveis de correção aqui é justamente esse gap que existe da CME, tá? Então, da Chicago Mercantile Exchange. Geralmente, esses gaps que acontecem aqui, né? Então a gente tá vendo aqui, isso aqui é um gap, né? Quando o fechamento de um candle e a abertura de outro, existe um espaço aí, justamente porque a CME ela é negociada no mercado tradicional, né? Então, diferentemente do mercado spot, à vista do Bitcoin normal, que negocia 24 horas por dia, todos os dias por semana, a CME só negocia nos dias de semana, tá? Então, durante o final de semana pode ser que exista aí algumas variações, aí pode ser que existem de um dia para o outro também variações de preço aí desse período, né? Essa variação de preço, esse gap que está posicionado na CME, está posicionado atualmente em $39.640, tá? Geralmente, estatisticamente, todos os gaps da CME são fechados. Esse momento aí específico desse vídeo, né, é bem curioso, porque caso vocês não estejam vendo bem ali o número, porque realmente é pequenininho, mas era na faixa dos 39 mil e pouco no Bitcoin, aquilo que era no início do ano, pro final do ano passado, para o início desse ano, tá? E foi justamente esse foi o período de correção que aconteceu dentro do Bitcoin e, se não me engano, o preço do Bitcoin ele chegou a cair um pouco abaixo desses 39 mil dólares. Eu vou só pegar aqui para confirmar, mas foi a última queda que o Bitcoin teve nesse período aí, foi no dia 23 de janeiro de 2024 e o fundo local que ele estabeleceu ali foi justamente em 39.400, né, que é basicamente aí onde está essa linha que eu estou mostrando aí. E foi a última correção, curiosamente, né, foi a última correção que o preço fez antes de sair de 39.400 e ir até 73.777, que é atualmente a máxima histórica, tá? Então eu coloquei esse vídeo aqui para a gente dar um react, esse recorte aí, justamente porque essa foi a última correção
que o Bitcoin fez antes de ir até a máxima histórica. Desde então, a gente nunca mais conseguiu pegar o preço do Bitcoin nesse valor, né? Infelizmente, eu gostaria muito de conseguir pegar o Bitcoin a 39 mil dólares de novo, mas acredito que a gente não vai mais ver esse tipo de preço sendo negociado no mercado. Então fica aqui um dos vídeos que saiu aí justamente no final de 2023 e que já estava posicionando ali a nossa perspectiva de uma continuação de alta e por que a gente se posicionou justamente nesse gap da CME, né, e nesse período aí dessa correção. E logo após isso foi quando já veio ali a questão dos ETFs de Bitcoin, né? Foi como começou ali as compras dos ETFs. Exatamente. Mas no que diz respeito à correção, que a gente tem acostumado ver aqui nos bull markets de aproximadamente 20%, né? Isso aí pode fazer com que o preço do Bitcoin, tá? Então a gente está vendo aqui que a correção já iniciou após o topo. E 20% seria mais ou menos na faixa de 35 mil dólares, tá? Então seria bastante condizente também com os últimos suportes estabelecidos pelo Bitcoin, que seria aqui nos 35 mil dólares, tá? Então pode ver que existe uma confluência bastante interessante, tá? Não só suporte, mas aqui que era uma resistência, né? Aqui nos 35 mil dólares, foi rompida, depois testada como suporte uma e depois duas vezes, acabou também se transformando na região onde, caso ocorra uma queda, será uma queda de 20%, condizendo aqui com esses padrões cíclicos de correção do bull market, tá? Então, só alguns níveis aí para que vocês fiquem, tenham em mente, tenham em consideração, caso o Bitcoin mantenha um padrão corretivo por mais dias, tá? E lembrando que esses padrões de correção dentro de bull market são geralmente oportunidades para players alocarem capital e fazerem posicionamentos estratégicos. Estamos dentro de um bull market, estamos dentro de um período de valorização do ativo e principalmente com vários fatores aí que ocorrerão no próximo ano, como halving, como ETFs, como entrada maior de liquidez, como o início de um processo de expansão monetária pelos estados aí ao redor do planeta. Então tem vários fatores que poderão serem fatores positivos para a valorização do Bitcoin. Então esses períodos de correção apontam e apresentam períodos de oportunidade muito clara para posicionamento estratégico e para reduzir preço médio para aqueles que estão pensando mais no longo prazo. E ali tu já falava sobre o aumento da liquidez global, os ETFs e já... Esse era o ponto. Esse vídeo aí, pessoal, é de dezembro do ano passado, tá? Então não tinham ETFs ainda, nós não tínhamos um processo de jorrada de liquidez tão intensa como nós tivemos no início do ano de 2024, então justamente a gente já estava prevendo esse tipo de movimento acontecer e, obviamente, a gente saiu ali da faixa dos 39 mil dólares mais ou menos para 73 mil dólares, que foi a máxima histórica, né? Então a gente teve um espaço de tempo ali entre dezembro até mais ou menos fevereiro e março, muito rápido, de subida muito intensa de preço, e só quem já estava se posicionando, inclusive foi o final desse vídeo, foi o que eu falei, esse tipo de correção era o que muitos players institucionais estariam aproveitando para comprar, e foi justamente aquilo que aconteceu, né? Bom, agora eu trouxe um vídeo aqui que eu falo sobre as segundas camadas da Ethereum. Esse aqui foi um dos vídeos que mais me criticaram no canal, onde eu falo que Polygon, Arbitrum, Optimus e essas redes L2 não faziam nenhum sentido. Então vou botar aqui a participação, vamos ver. Hoje é como está as redes L2 da Ethereum. Temos diversas redes L2 da Ethereum. Nós temos Polygon Matic, nós temos a Optimus, nós temos a Arbitrum, nós temos a Z-Sync. Cara, tem mais de 100 redes L2 hoje de Ethereum. E aí tem um problema. Olhem a Polygon Matic aqui. Há poucos dias ela estava a $1. Hoje ela está... Olhem só, ela estava no 0,66. Hoje a Polygon Matic está 0,30 centavos de dólar, enquanto o Bitcoin está próximo de bater o topo histórico. Aqui nesse ponto eu já estava falando sobre a queda das L2 dentro de Ethereum. 0,66 centavos de dólar. Mesma coisa está acontecendo nas outras L2. Esta competição está fazendo com que várias criptomoedas deste setor caiam. E aí eu vou fazer uma comparação dessas criptomoedas com o Bitcoin. Primeiro ponto a se fazer. Olhem o seguinte. Polygon Matic, último 1 ano. Polygon Matic nos últimos 12 meses vem caindo 22%. Olhem agora a Arbitrum. A Arbitrum nos últimos 12 meses caiu 16%. Sem contar que dentro da Arbitrum nós temos mais uma questão de inflação, ó. O market cap está 2,5, mas o full market cap é quase 10 bi. Então tem muita inflação que vai ser depositada na cabeça de quem detém esse token. Outro token que é L2 e fez um movimento diferente foi o Optimus. Ele acabou subindo 50% no último ano. Só que o Optimus também tem um problema muito grande de vesting, que é a inflação que vai ser destravada dentro dele. Ele vale hoje de market cap 2,5, mas tem mais 7,5 bilhões para vir de inflação. Então é um token muito inflacionário. Bom, o que aconteceu até agora é que essa inflação já está sendo vista e essas 3 criptomoedas estão em queda. Então, as L2 do Ethereum só aumenta cada dia que passa. Tem uma nova L2 da Ethereum
e acaba diluindo muita gente aí dentro do mercado. Esse é um fator fundamentalista que muita gente, na hora de olhar só gráfico de preço, desconsidera, né? Eu acho que esse é um ponto importante, principalmente para quem está investindo nessas narrativas de L2 ou outras redes, é que acaba focando demais no preço de mercado, no que o token fez no mês passado, nos últimos 2 meses, e acaba esquecendo a parte fundamental da rede e principalmente o token econômico, como é que ele vai funcionar nos próximos 12 ou mais anos, né? Como funciona essa questão do despejo. A maioria dessas criptomoedas que estão no mercado são criptomoedas voltadas para Venture Capital. E aí acaba tendo esses despejos à medida que a oferta e a demanda por essas criptomoedas não acaba sendo tão grande, à medida que a oferta acaba aumentando. E aqui nesse vídeo eu faço inclusive uma comparação com o Bitcoin. Agora aqui mais para frente eu comparo com o Bitcoin essas criptomoedas. E aí também causa esse problema de derrubar os tokens na cabeça de quem já detém uma fatia de Optimus. E aí, para piorar a situação das redes L2, nós estamos vendo um momento onde as taxas da Ethereum estão em seu menor número dos últimos 12 meses. Cara, a taxa dentro da Ethereum costuma ser muito cara. Chegou a ser $100 ali em alguns momentos de mercado. Esse fato aqui já deu uma subida de novo, né? Nós estávamos nos menores patamares, mas já começou a aumentar de novo a taxa, os preços de taxa dentro da Ethereum e acaba aumentando aí a utilização das redes L2. Só que aumenta a utilização dessas redes, só que elas acabam competindo muito entre si, é muita rede L2 para competir junto. Cara, só que hoje a média por transação está custando $3. Então muitas pessoas estão preferindo utilizar a Ethereum do que a Arbitrum, do que a Optimus e do que a Polygon. Sem falar na questão de competição. Nós já estamos vendo uma competição crescente dentro das L2. E o que vai causar isso? Cara, vai causar em diluição. Não tem como este setor crescer e os concorrentes continuarem aumentando. Cara, tinha 20 L2 há pouco tempo atrás. Depois foi 50 redes L2 há pouco tempo atrás. Agora nós temos mais de 100 redes L2. Todas elas vêm para competir com Polygon, com Arbitrum e com Optimus. São as 3 principais do mercado. Temos outras principais que vão tomar uma fatia de mercado, como a Base, como a Z-Sync. Só que esse capital vai ter que ser dividido. Eu hoje não vejo grande potencial de crescimento dentro desse setor. E olhem o Bitcoin. Olhem o que fez o Bitcoin nos últimos meses. Olhem aqui. O Bitcoin valorizou 133% nos últimos 12 meses. Então, faz mais sentido você ter comprado Bitcoin do que ter comprado qualquer uma dessas redes L2. Aqui que a gente... Bom, só complementando o ponto, é exatamente esse o ponto. Cara, se você não sabe, se você não entende sobre esse determinado setor e como ele vai funcionar, faz muito mais sentido você ir sempre alocando em Bitcoin. O Bitcoin continua sendo o ativo master do mercado de criptomoedas e ele vai continuar performando melhor do que a maioria das altcoins. Então, se você quer comprar altcoins, você tem que fazer um stock picking ali para ver qual as melhores e que estão com melhor fundamento em determinados momentos. E isso é o que nós fazemos dentro do Block Trends Pro. Inclusive, tem diversas análises lá sobre momentos como a Solana. A Solana acabou tendo uma grande valorização. E como a SUI, também uma criptomoeda que nós estamos falando dentro do Block Trends Pro e está tendo valorização. E além disso, tem o fato de que nós temos a carteira Outfolio lá no Block Trends Pro, então se você não tiver tempo ou não quiser acompanhar todas essas narrativas, entender todas as narrativas ao mesmo tempo, você pode simplesmente olhar o que a gente está fazendo lá na carteira Outfolio e depois você vai ter uma visão mais clara sobre quais são os tokens, quais são os projetos que a gente está alocando o nosso próprio capital. Obviamente, como falou o Vinícius aqui, Bitcoin é um dos principais ativos ali, uma dos pilares fundamentais da carteira, e depois existe a diversificação entre outros ativos justamente para tentar gerar esse alfa aí entre vários ativos. E, obviamente, os outros ativos eu não vou falar aqui. Se você tiver interesse em conhecer toda a lista de ativos que a gente está investindo lá no Block Trends, está no primeiro link da descrição, que é o link do Block Trends Pro. Lá você vai ter acesso a todas as nossas carteiras, não só a carteira Outfolio, que é a carteira onde a gente investe em Bitcoin e altcoins, mas também a carteira Satoshi, que é uma carteira exclusiva de Bitcoin, né? Inclusive, o que eu vou mostrar aí no próximo vídeo é justamente como a gente esteve se posicionando desde esse período, por conta dessa possibilidade de uma melhoria no último trimestre de 2024. Mas eu vou deixar o Vini dar play aqui e a gente vai ver essa última parte aqui.
costuma identificar após no primeiro ano de precificação do Bitcoin, ela ainda é bastante similar com o segundo trimestre após o halving do Bitcoin, tá? Então a gente ainda está abaixo daquilo que foi visto no ciclo de 2012 e no ciclo de 2020, mas a precificação atual está um pouco acima daquilo que foi visto no ciclo de 2016, tá? Então é expectável, é normal que esse tipo de ocorrência, aqui esse tipo de precificação atual esteja mais ou menos onde está atualmente em termos de crescimento após o halving, tá? Note que somente após 3 trimestres é que o preço do Bitcoin começa a ter uma precificação, né, uma valorização mais significativa. Ou seja, somente após 9 meses aqui do halving, mais ou menos, tá? 9 meses seria aqui na finalização disso daqui, mas a gente pode perceber que cerca de 9 a 12 meses, mais ou menos, é que começa a ter, de fato, essa valorização mais intensa, tá? A gente está atualmente no terceiro trimestre do ano de 2024 e essa precificação continua ainda mais ou menos nessa mesma faixa do que seria expectável dentro de outros ciclos. Normalmente, em anos de halving, o preço do Bitcoin tende a subir somente no último trimestre do ano, tá? Então termina o terceiro trimestre mais ou menos aqui, onde a gente já viu uma valorização aqui do Bitcoin em outros ciclos que está levemente acima do que estamos atualmente, e depois só no último trimestre de 2024 é que começamos a ter uma valorização mais intensa no preço do Bitcoin. Olha só que interessante. Esse é o tipo de perspectiva que a gente já estava tendo lá, como eu citei aí, a gente estava no terceiro trimestre ainda, tá? Esse vídeo que vocês acabaram de ver é mais ou menos ali em agosto, tá? Então a gente nem tinha entrado de fato no último trimestre, e para quem não sabe, o último trimestre começa em outubro, tá? Então o que a gente está vendo agora do final de setembro para outubro, uma alta bastante significativa no Bitcoin, já nos aproximando aí da máxima histórica, ou talvez já depois da máxima histórica, dependendo do momento que você estiver assistindo esse vídeo. Mas justamente por isso que a gente já estava se posicionando lá na carteira Satoshi, tendo como perspectiva uma das principais coisas, que é a sazonalidade. E essa sazonalidade, ela não é só do mercado do Bitcoin, mas ela também é inerente ao mercado financeiro tradicional. Então a gente tem sazonalidade de liquidez, a gente tem sazonalidade de empresas. Então geralmente o período de maior rentabilidade das empresas costuma acontecer no final de ano, e aí você pode ir para diversos tipos de empresas. O que costuma levar o valuation das empresas é essa rentabilidade que elas geram no final do ano, com diversos feriados e períodos festivos muito tradicionais. Isso traz uma perspectiva mais otimista para o mercado financeiro como um todo, e a gente já está vendo isso de fato acontecendo no Bitcoin hoje, né? E esse ponto que tu coloca também é o seguinte: a gente não bateu o topo histórico em dólar ainda. Agora, exatamente. Comparado com o real já bateu o topo histórico, passamos de 400 mil reais, chegou a bater essa semana. Já foi até lá. 420 mil reais. Então, se você comparar hoje o Bitcoin com o Ibovespa, com renda fixa, não faz nenhum sentido você estar alocado aí em renda fixa ou na B3. E Ripple seriam as duas criptomoedas principais para termos as listagens de ETFs. Ele cita 2025 para o quê? Para começar a negociação. Nós já podemos ter uma discussão sobre os ETFs de Solana no segundo semestre agora de 2024. Então é o seguinte: se você quer pegar toda essa valorização de entrada do institucional, crescimento da rede da Solana, você já tem que começar a comprar, fazer... Bom, neste ponto aqui dos ETFs, nós não temos os ETFs de Solana ainda nos Estados Unidos, mas no Brasil nós já temos o ETF QSOL aqui. O Brasil foi o primeiro lugar a ter um ETF voltado para Solana. Eu acredito que essa pode ser uma discussão que vai acontecer em 2025. E eu estou vendo boas entradas dentro de Solana, ali na faixa de $150. Se tivermos uma queda de mercado, podemos ver uma entrada em $120. Aqui, neste momento, deu essa entrada tanto de 150 como a entrada de 120. Então, as pessoas poderiam ter comprado Solana a $120, à medida que hoje nós estamos com Solana quase batendo $180 novamente. Nós estamos recém na metade, acredito que nem na metade do ciclo, nem das altcoins e nem do Bitcoin. Acredito que vão continuar subindo aí ao longo de 2025. Então nós estamos ali chegando na metade de ciclo. Acredito que Solana continua sendo, através das análises on-chain, uma das maiores blockchains, com número de endereços ativos, com crescimento no TVL, com crescimento no número de transações. E tem alguns setores, como o setor de DePIN, que vem crescendo muito dentro de Solana. E por isso eu acredito que Solana pode ser uma boa criptomoeda para o próximo ano, mas já vem performando muito bem em 2024. As duas entradas onde eu posicionei as minhas próximas compras de Solana. Eu já tenho Solana na minha carteira, só que eu posicionei mais duas ordens de entrada, uma a $150 e outra a $120. E aqui também mostra, ó, a questão dentro do CNPC já foi discutido lá a possibilidade do próximo ETF também sendo Solana.
Então esta é a próxima discussão dentro dos ETFs. Mas não é só isso que deve destravar valor dentro da Solana. Primeiro ponto que eu gostaria de mostrar. A Solana vem tendo um crescimento de TVL, que é o total de valor bloqueado. Ó, dentro das análises lá da Blocktrends Pro, eu cito essa questão aqui já faz um tempo. Ó, o TVL, vocês podem ver que o TVL de Solana vem crescendo e vem junto com o preço. Ó. Quanto mais ele cresce, mais o preço de Solana vai crescendo. Isso é importante de acompanharmos. Aqui eu trouxe outro ponto, ó, que é maior nível de descentralização. Isto comparado com outras redes. Então aqui, ó, uma postagem que eu fiz lá dentro do Blocktrends Pro. Segundo os dados do primeiro trimestre de 2024, então a Solana liberou os dados, quanto ela teve de lucro, quanto ela teve de receita e tudo que ela vem fazendo, e vem se mostrando mais descentralizadas, por exemplo, que NIR, que Cardano, que Avalanche e que Aptos. Isto também é um ponto positivo para a rede, pois está mostrando comprometimento. Também. Bom, esse aqui seria o ponto final. Acredito que nesse ponto aqui eu já mostrava que Solana frente a Ethereum estava com melhores fundamentos. E Solana vem se valorizando frente a Ethereum. Se vocês olharem o gráfico de Sol/ETH, nós estamos vendo uma forte valorização e um forte crescimento de ecossistema. Solana não teve nenhum grande problema em sua rede ao longo de 2024, e este era o grande risco de Solana, um risco interno, onde ela acabava sofrendo problemas com sua rede. Mas este ano de 2024 não tivemos nenhum problema de rede e Solana vem mostrando que está com uma rede mais segura e mostrando que vai continuar crescendo à medida que a sua carteira, a Phantom, acaba sendo muito melhor do que a própria MetaMask na questão de utilização. Então, acredito que Solana pode ser um bom pique para 2025. Bom, e como vocês puderam ver aí, a gente está citando diversos tipos de análise, não só no Bitcoin, não só na Solana, mas também entre outras criptomoedas, entre outros setores, entre outros mercados, e aquilo que a gente traz lá no Blocktrends Pro, tá? A gente está falando aqui, essas análises que a gente trouxe aqui como corte, são apenas algumas daquilo que a gente traz, né? Obviamente, as análises semanais que a gente faz no canal do Blocktrends, que inclusive, se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever, mas a gente só faz uma parte daquilo que a gente traz lá no Blocktrends Pro, e todo o conteúdo, toda a parte condensada, avançada, explicada, com tutoriais, com análises, com gráficos, com tudo, e também com as nossas próprias negociações das nossas carteiras, a minha, que é a carteira Satoshi, focada em Bitcoin, e a carteira Outfolio do Vinícius, que é focada mais aí na diversificação entre ativos, mostra na prática como utilizar esse tipo de análise, tá? Então, se você quiser aprender, tiver interesse em fazer esse tipo de movimentação antes do varejo, antes de todo mundo, ou seja, se posicionar antes que o mercado de fato comece a se posicionar e precificar os ativos, a gente recomenda o Blocktrends Pro, e é justamente isso que a gente faz lá. A gente traz inteligência que antecipa o mercado, e eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição. Excelente vídeo, Cauê, é muito bom fazer essa análise e rever essas posições que nós colocamos ao longo do ano. Galera, quem não deixou o like nesse vídeo, já deixa o like. Quem gostaria de se inscrever aqui no nosso canal para ver mais análise ao longo desse ano, porque o ano não acabou ainda, e ao longo de 2025 nós estaremos aqui fazendo as análises. Sai vídeo praticamente todo dia, só não sai vídeo no domingo aqui dentro do Blocktrends. Galera, se vocês quiserem negociar suas criptomoedas, vocês podem comprar diretamente, seja o Bitcoin, seja a Solana, seja a Sui ou até meme coins. Você pode negociar dentro da Bybit. Compre suas criptomoedas dentro da Bybit. Pessoal, então foi isso que a gente teve para trazer hoje, tá? Obviamente a gente vai continuar trazendo outras análises aqui, mas na frente a gente traz outra criptospectiva abordando diversas das análises que a gente fez. Se você achou esse conteúdo interessante, gostou desse formato que a gente tentou inovar aqui, deixa nos comentários, a gente vai estar respondendo cada um de vocês, tá? Muito obrigado para vocês que estiveram me acompanhando, aliás, nos acompanhando aqui nesse vídeo. A gente se vê no próximo material aqui do Blocktrends. Tchau. Tchau.